Um bom sonho, diz ele. Eu estava numa trincheira de guerra, né? E alguém tentava matar o comandante, pois ele era uma pessoa muito ruim. E outro era testemunha. Vamos dar uma olhadinha. Parte 2. Não sei o que aconteceu depois, mas eu vi um lugar que tinha água e eu estava com outros soldados. Aí um soldado que também estava junto comigo, nesse lugar, me passava informações. Certo. Cadê o restante do sonho? Informações como fugir às 3 da manhã, quando a neblina subisse. Tem mais alguma coisa? Bem, eu acho que esse sonho deve ter alguma pessoa ligada à guerra e a você. Algum similar ou semelhante seu está na guerra. Você está aí bonitinho, todo cheirosinho, mas existem irmandades quânticas. Às vezes tem gente na guerra que são irmãos seus, e você nem sabe, né? Esse sonho, ele não faz outro sentido a não ser uma viagem astral para alguém que está numa guerra. Eu acho que é a guerra da Ucrânia, da Rússia, né? Não tem outro sentido. O sentido é que alguém está lá e tem uma afinidade espiritual com você, aí você sonha lá. Ou seja, a mesma coisa, a mulher pode sonhar no marido, o marido entrou num lugar, ela nunca entrou, e ela sonha entrando, é o marido. Então, você está sonhando com um similar seu que está na guerra. Porque não tem lógica. Queriam matar o comandante é uma pessoa muito ruim, todo mundo nas trincheiras, aí de repente uma pessoa ensinava como você fugir às 3 horas da madrugada, e aí não tem outro sentido a não ser que tem alguém, parente seu na guerra. Pastor, mas eu não tenho ninguém na guerra. Mas parente assim, às vezes de família normal não tem, mas às vezes família quântica tem. Por isso que está muita gente sonhando na guerra, porque tem parentes dele na guerra, entendeu? Quando é viagem astral, por exemplo, eu sonhei na guerra da Alemanha, em 1938, 39, eu tenho até uma moeda aqui, né? Era eu e minha tia lá na guerra, porque a minha família é judia alemã. Então, aí foi uma viagem astral para o passado. Mas quando você sonha atualmente, um moído lá nas trincheiras de guerra, é porque tem alguém seu lá na guerra, né? Temos aqui no nosso canal pessoas que têm parentes lá, e eles sonham com gente sofrendo na guerra. Porque são parentes. E mesmo que você não saiba que tem parentes, temos parentes. Entendeu? É o chamado semelhante e similar. Na Terra deve ter uns 5 ou 6 igual a você. Vieram quando a gente veio para a barriga da mãe, uns caras caíram lá para... Então, esse sonho não tem outro sentido a não ser que você tenha alguém familiar seu quântico lá. Eu não tenho ninguém, pastor. Sim, você não tem ninguém da família física, mas da família espiritual tem. Então, é comum que pessoas Brasil sonhem na guerra do Vietnã, ou guerra da Arábia, guerra dos Estados Unidos, não sei de quê, porque tem gente morrendo lá. A imprensa não notifica, mas todo dia já morreu mais de 1 milhão de pessoas lá. Morte, é coisa feia. Os caras estão filmando. Tem gente que filma a sua própria morte, né? É horrível. Então, você deve ter alguém lá que tem uma afinidade espiritual com você. E esse alguém está no meio da guerra, está na trincheira. A trincheira é a pior coisa que existe na Terra. É melhor morrer logo. 24 horas, tensão, bomba em cima de lá bomba, gente, cadáver, pé, mão para tudo que é canto. Então tem alguém lá sofrendo, aí você está sonhando. O que é que eu devo fazer, pastor? Você deve orar a Deus para que proteja similar seu lar. Quem são os similares e quem são os semelhantes? Veja aí, similar e semelhantes, Joilson de Assis. Você vai ver que está na Bíblia. Similar são pessoas que são iguais a você, mas estão em outro lugar. Você está entendendo? Por exemplo,
Eu estou aqui na Baixa da Égua, de cima, mas tem um cara lá no Rio Grande do Sul que é meu parente e eu não sei. Aí há um terremoto, alguma coisa lá, boa, ruim, então eu sonho aqui, porque existe uma ligação. É a chamada família quântica. Família quântica, Joilson de Assis. Essa família quântica é como se a gente tem uma família na carne, e a gente tem uma família na alma e tem uma família espiritual. Quando a gente vem para a Terra, a gente vem em castas. Aí um cai na barriga da mãe aqui no Brasil, outro cai lá na Venezuela, Ave Maria, lascou. Outro cai lá no Vietnã. Então, queira ou não, a gente se conhece. Mas uns estão lá e outros estão aqui. Aí você sonha. Quando foi abrir essa guerra lá, antes de abrir, um mês antes, foi tanto sonho, tanta gente sonhando e ligando para mim. Eu disse, porque tem alguém lá que é parentela ao seu e vai sofrer. Ore. Então, quando você tiver um sonho desse, chamado sonho do similar ou sonho do semelhante, por exemplo, está havendo uma seca no sertão, aí você sonha numa seca no sertão, mas eu não moro no sertão, mas tem alguém similar seu lá. Você está me entendendo? Não é viagem astral porque você não está viajando para o passado. É uma coisa today agora. Então agora mesmo pode ter umas pessoas nas trincheiras sofrendo. E essa pessoa que está lá, ela tem um borogodó espiritual com você. Entendeu? Então você, já que sonhou, você deve orar. No mínimo, 7 Pai Nosso durante 7 dias, para que Deus salve essa pessoa. A coisa está comendo no centro lá, viu? A guerra está feia. Então vamos orar. Você sonhou? Vamos orar. Pastor, mas eu não tenho nada a ver com esse cara. Tem. Ele é amigo seu quântico. Ele é um parente seu de alma. Se você sonhou, é porque você tem uma ligação com ele. Você está entendendo? Esse moído que está havendo lá nas trincheiras, ele está sofrendo. E por que você sonha? Porque você é similar dele. Hã? Quem é que está entendendo? Senhor, meu gatinho, ele é teu sabido. Tem alguma pergunta? Hã? Então assim, se você sonhou, pastor, eu sonhei na Arábia Saudita, não sei o que lá, é alguém que é parente espiritual seu lá. Pastor, eu sonhei em tal lugar, mas eu nunca fui para esse lugar. Mas aí é quando esse parente quântico, chamado família quântica, está sofrendo, você recebe um aviso. Tem uma amiga minha que ela é parente do pessoal da região, lá onde está havendo a guerra. Antes da guerra começar, é Miriam. Miriam sonhou muito. Alguém avisando a ela. E depois, quando a guerra estourou, ela continuou sonhando. Então tem parentes lá. Você está me entendendo? A gente geralmente acha assim que parente é mãe, pai, irmãos. Mas os parentes quânticos, você não sabe. Às vezes o cara é um parente quântico seu e está lá no Japão, lá nos Estados Unidos. Quem é que está me entendendo? Aí você tem um sonho desse parecido. Porque aí não tem outro sentido. Numa trincheira querendo matar o chefe, porque o chefe é ruim, depois ele pensa em fugir. Aí é um conflito da trincheira, tem alguém conflitando lá na trincheira. Eu aconselho ele fugir. Não vai tentar matar o chefe não, tá? Acaba sendo morto, né? Até fugir é perigoso, porque o inimigo pode pensar que é uma infiltração e matar, né? É uma coisa horrível. A guerra é um inferno. É um inferno em vida, né? Então ore por esse amigo seu que está lá, tá? Ele é amigo, mas eu nem conheço ele, mas ele é amigo. É o chamado amigo quântico. Esse tipo de sonho, sonhar num lugar que nunca foi, sonhar numa trincheira, não tem outro sentido. Essa trincheira seria o quê? Essa tentativa de matar o chefe, por quê? Porque o chefe é ruim. Que chefe é esse? Deve ser um capitão, coronel. Está obrigando vocês a atirarem. Então ele está em conflito. O que é que eu faço? Pego o coronel, eu fujo 3 horas da manhã. É um tipo de frequência. Você tem a mesma frequência que ele. Você tem a mesma frequência que ele. Espero ser útil. Esse sonho seu aí tem tudo a ver
com família quântica. Olha os títulos: Família Quântica, Joilson de Assis. Similar e semelhante, Joilson de Assis. Quem são seus similares e quem são seus semelhantes? No mundo tem no mínimo 5 pessoas parecidas com você, igualzinha a você, que tem as batidas do coração parecidas com a sua. Porque apesar de nós termos a batida do coração praticamente igual, mas não é igual. Não existe coração que bate igual ao outro. Temos um padrãozinho, mas dentro desse padrão tem o barulho. É como o motor de um carro. Você pega 10 Fusca, mas o motor é diferente, o barulho, né? Então, a pessoa quer similar a seu, quer semelhante. Então, similar e semelhante, Joilson de Assis. Aí você tem esse sonho, né? A mulher ligou para mim e disse: pastor, digo, oi, eu sou aqui do sul, certo? Eu sonhei num curral de vacas, lá no sertão, sem água, as vacazinhas magras, e eu tangendo as vaquinhas. Bem, esse sonho pode significar escassez, né? Mas como era? Ela começou a contar. É um semelhante que ela tem aqui no sertão do Ceará. Foi mesmo na época da seca do Ceará. Então ela sonhou, o cara passando dificuldade para alimentar a água porque lá no Rio Grande do Sul não tem isso. Lá no Rio Grande do Sul é tudo verdinho, tem água à vontade. Aqui no sertão, quando, né? Aqui no Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Só Deus é quem nos acuda. Se não vier do céu chuva que nos ajuda. Mancambira seca, Juriti danã, Juriti se muda. Mancambira seca, se muda. Aqui no meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda. Se não vier do céu chuva que nos ajuda. Mancambira seca, Juriti se muda. Juriti é um pássaro. Mancambira seca, se muda. Então ele sonhou. Então é um parente que ele tem aqui, que ele nem sabe quem é, que está passando dificuldade. Quem é que está me entendendo, gente? Senhor, não, meu gatinho, ele é sabido. Hã? Existe isso. Isso acontece em menos escala. Por exemplo, pastor, eu sonhei conversando muito e rindo muito numa praça. Mas eu não fico em praça. Às vezes é o marido que está na praça conversando com os amigos. Aí a mulher sonha que é ela. Entendeu? Pastor, eu nunca fui naquele mercadinho, mas eu sonhei entrando no mercadinho fazendo compra. Às vezes é o marido fazendo compra, às vezes é a mulher fazendo compra. E existe essa interação. Ok? Então, a explicação é esta. Tem alguém lá que está sofrendo bastante. E este alguém é um similar seu. Veja aí, similar e semelhante. Joilson de Assis.